amigo, minha amiga, tudo bem? Pega aí a lição da Escola Sabatina, essa lição fantástica, a última lição desse trimestre, que fala da carta aos Hebreus. E essa lição dessa semana vem o título Permaneça o amor fraternal. E o verso principal está em Hebreus, capítulo 13, verso 1, e diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. Um texto curto, né? Mas bem significativo. E a lição deste domingo, olha aí, tem o título Cuidando do Povo de Deus. Aqui começa com a carta de Paulo, lá em Hebreus, em Romanos, em 1 Timóteo, em Tito, também a carta de 1 Pedro, falando sobre a questão da hospitalidade. E é interessante que dentro do contexto histórico bíblico, os primeiros cristãos, eles participavam de um cristianismo peregrino. E devido a isso, eles precisavam da hospitalidade, era essencial naquela época a hospitalidade. E o interessante é que Paulo vem dizendo, a lição vem dizendo, e a Bíblia diz que essa hospitalidade muitas vezes era para os cristãos e também para os não cristãos. Olha que interessante. Isso é muito interessante. E ele exortava, ele motivava para que não houvesse essa negligência, uma negligência intencional de não promover essa hospitalidade. Então ele exortava, ele orientava, e até ele fala em Hebreus 13, verso 2, que dessas pessoas estranhas, e muitas deles não cristãos, você ou qualquer um, ou as pessoas na época, poderiam até hospedar anjos. Olha que interessante, né? E Paulo vem falando sobre isso, né? Então, oferecer essa hospitalidade implica em compartilhar bens e sofrer com as outras pessoas. Olha que interessante. Então, era o apoio material e o apoio emocional. E então Paulo exorta isso, fala sobre isso, encorajando também com relação aos prisioneiros, aqueles que eram presos em prisões ali, e eles precisavam de apoio. E então Paulo estava motivando para que os cristãos ajudassem essas pessoas também, né? E ao ajudar, eles seriam chamados de coparticipantes ou parceiros. Eles também estariam se colocando no lugar dessas pessoas, sofrendo com elas. Olha que interessante, é sentir a dor do outro. E Paulo estava motivando para que eles pudessem cuidar dessas pessoas como se fosse do povo de Deus, cuidar do povo de Deus. E é interessante aqui, diz que esse suporte material e emocional, principalmente aqui a lição vem terminando dos presos, aqueles que estavam encarcerados, mostravam que eles não tinham sido abandonados. Deus estava olhando para eles através das pessoas. E você hoje pode também ser usado por Ele para ajudar outras pessoas, cuidando do povo de Deus também. Deus abençoe, um abraço.